Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo vou fazer 5 franquias de jogos subestimados e 5 franquias de jogos superestimados. E a ordem vai ser assim, um subestimado, um superestimado, um subestimado, um superestimado. Mas caso se perca, presta atenção, se esse ícone aparecer quer dizer que é subestimado, mas se esse ícone aparecer quer dizer que é superestimado. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Alex Kidd, eu falei relativamente muito de Alex Kidd aqui no canal, mas bom, Alex Kidd era o mascote da SEGA antes da existência do Sonic e hoje em dia ele tá bem apagado. Apesar de que tinha bastante potencial, poderia ser divertido, e se não me engano tentaram reviver ele por um aplicativo de celular, eu acho que foi isso, mas querendo ou não ainda precisa de mais, porque é um personagem interessante e seria muito interessante, sei lá, um crossover dele com o Sonic. Call of Duty, de fato, é um jogo que muita gente se diverte, mas o problema é que é só isso, basicamente. É um jogo divertido, não é lá grande coisa, não faz tanto sentido ser aclamado, e o que mais complica é a questão das propagandas, em especial as DLCs que são lançadas constantemente, porque a Activision quer constantemente ganhar mais dinheiro em cima das compras dos jogos. Sly Cooper, para muitas pessoas, essa é uma das franquias da Sonic mais injustiçadas, pois os jogos de Sly Cooper, além de terem histórias interessantes e uma jogabilidade gostosinha, os personagens são um ponto alto da franquia, sendo bem diferente de boa parte dos protagonistas da Sony, em especial os que foram escolhidos para ser a cara da empresa. E existem vários órfãos e viúvas de Sly Cooper que imploram para uma série, uma continuação, um jogo, qualquer coisa. Gears of War, de fato, é um jogo bastante divertido, assim como Call of Duty, mas ele não tem lá muita substância, pode ser repetitivo em muitas partes e praticamente não tem uma história. O que, bem, não faz tanto sentido ele ser tão aclamado ou insistirem demais numa história que não tem lá muita substância e quase não tem uma história. Clock Tower, eu poderia dizer que é mais um jogo de survival horror, terror psicológico, perseguição, mas na realidade ele veio bem antes de Resident Evil, e pode-se dizer que Jennifer e o Scissor Man acabaram inspirando jogos como Resident Evil e o próprio Silent Hill, porque Clock Tower era um excelente jogo de terror psicológico, apesar de que as sequências não agradaram tanto o público, principalmente abandonando as raízes contra Jennifer fugindo do Scissor Man, mas ele merece mais reconhecimento, não só porque ele veio antes de Resident Evil e Silent Hill, e seria bacana retomar com a sua franquia, porque tirando Resident Evil, os jogos de terror são bem fraquinhos e esquecíveis, e Clock Tower poderia se aproveitar desse mercado sem concorrência para retomar o seu nome. Halo, essa franquia inegavelmente é bem superestimada, com muita gente aclamando esse jogo, dizendo que é um dos melhores jogos, que revolucionou o gênero, sendo que não, ele não revolucionou o gênero coisíssima nenhuma. Ele é mais do mesmo, ele é legal, tem uma jogabilidade ok pra quem gosta de FPS, mas em geral a única coisa interessante nele é que ele é um dos poucos jogos para um único console. Darkstalkers, da lista dos subestimados, talvez seja o mais conhecido e menos subestimado, mas enfim. E apesar de muitos personagens de Darkstalkers serem reconhecidos como, por exemplo, a Morrigan, que virou a cara da franquia, a gente não pode negar que essa franquia tá meio morta, se me permite dizer, porque hoje em dia os protagonistas de Darkstalkers só aparecem em crossovers e não temos mais títulos da franquia, lembrando que o último título de Darkstalkers saiu no ano de 2005, ou seja, já faz quase 20 anos que saiu o último jogo de Darkstalkers. Se não me engano, eles concluíram a história que eles queriam contar do jogo, então não tinha mais o que falar, mas poderia ter relançamentos, séries, talvez um jogo comemorativo de não sei quantos anos de Darkstalkers, eu não sei, eu acho que essa franquia deveria voltar. World of Warcraft ou só Warcraft. O problema não é o jogo em si, o problema foi a sua produtora que decidiu simplificar demais, valorizando mais os números e menos a história e o desenvolvimento dos personagens, o que afastou completamente da essência de Warcraft, o tornando um jogo apenas vazio, simplificado, que parece que saiu para os celulares e acaba que ele não é tão bom quanto antigamente e acaba sendo superestimado por conta disso. Sif, como eu posso definir essa franquia? Seria basicamente o que aconteceria se você juntasse Dark Fantasy de Berserker, uma arquitetura steampunk vitoriana, junto com a espionagem, a furtividade de Metal Gear e toda a adrenalina, frenesi e acrobacias de Assassin's Creed. Aí você tem Thief. E tirando essa mistura interessante, o jogo também tem um grande diferencial. O jogo não se foca em combate, pelo contrário, a maioria dos problemas devem ser resolvidos com furtividade e estratégia, o que torna a jogabilidade relativamente madura e interessante, principalmente para aqueles que reclamam de jogos que só tem lutinha, que são repetitivos, que não sei o que mais, enquanto nas missões de Thief não fica esse sentimento, porque você vai ter que pensar de modo diferente de uma missão para outra. The Sims, o joguinho. O que dizer sobre esse joguinho? Basicamente o pessoal superestima demais porque é um jogo interessante, você pode ter a sua vida, porque temos aquele desejo de fugir da realidade para viver uma vida perfeita que nós temos total controle sobre, e o jogo é relativamente barato, mas é só isso, é um jogo meio sem gracinha, você só controla um monte de personagens, você faz um monte de coisas, os controles não são perfeitos, com você tentando comandar o personagem para fazer determinada coisa, sei lá, ele tem que ir no banheiro, só que ele demora horas para conseguir ir no banheiro, acaba fazendo xixi, aí ele
manco ou idiota. E sem falar que, na minha opinião sincera, eu acho The Sims muito cansativo. Eu não tenho paciência pra jogar The Sims porque eu sinto sono. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like. Dê sugestões de que vídeos vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, chave de like, caso gostem dos meus vídeos. Então, tchau.